Não existe nada no esporte que o Felipe Preguiça é melhor que eu. Nem por cima, nem em pé, nem por baixo, nem na meia guarda, nem na montada, nem nas costas. E é por isso que ele vai perder. Palavras do Gordon Ryan. Então fica aí comigo para você saber mais sobre isso. Sejam bem-vindos ao BJJ Black Sheep Fit, seu programa de treinamento voltado para o jiu-jitsu. Mesmo você não sendo profissional e só quer melhorar na sua capacidade física para o jiu-jitsu, aqui é o lugar. Dia 7 de agosto nós teremos Gordon Ryan contra o Felipe Preguiça no Rules No. 1, onde vai ser transmitido pela Flow Grappling, e nós já traduzimos aqui no canal as entrevistas do Danaher, do Gordon Ryan, do Felipe Preguiça. Então se você não assistiu a nenhum desses vídeos, vou deixar no final como sugestão pra você. E nesse vídeo aqui falaremos como é que surgiu essa terceira luta, algo que estamos esperando há muitos anos e finalmente vai acontecer. Nós já explicamos sobre isso aqui no canal, eu vou resumir aqui pra vocês. Na verdade, tudo que já rolou entre Felipe Preguiça e Gordon Ryan, nós já falamos aqui no canal. Todos os trash talks, todos os desafios. Já sei, eu vou criar uma playlist contendo tudo que foi falado entre eles aqui pra vocês. Caso vocês queiram maratonar esses vídeos até domingo, vou criar essa playlist. Tá aí, vou deixar no final como sugestão. Os dois sempre falam que um que arruma desculpa pra essa luta nunca acontecer, que eles não concordam com as regras, com o tempo de luta, eles nunca entram em um consenso. O Preg já até postou print em suas redes sociais mostrando que o Gordon, que recusava, até mudou para sua categoria no ADCC para então finalmente enfrentá-lo. E o Gordon sempre mostrava que quem não aceitava as regras era o Preguiça. E na entrevista, o Gordon disse que essa terceira luta sempre foi algo que ele quis muito, mas parou de ficar pedindo por ela, promovendo ela durante 1 ano e meio, porque o Preguiça ficava desperdiçando o tempo dele. Até que tivemos a luta do Felipe Preguiça contra o Rick Cecconi no BJJ Stars. O Vitor Freitas postou em suas redes sociais falando que a luta foi morna, e isso deu uma leve treta entre os dois, porque o Cecconi falou que por parte dele a luta não foi morna não, que as vaias não foram para ele. O Preguiça então o desafiou para uma luta até pegar, onde cada um colocava o seu dinheiro, 10 mil, 20 mil reais, e o vencedor levava tudo. O Cecconi não aceitou e o Gordon printou esse desafio e postou em suas redes sociais falando que com ele não aceita essas regras. E na entrevista ele falou que a desculpa do Preg era dizendo que ele não era um submission fighter. E o Gordon respondia: uai, que isso quer dizer? Jiu-jitsu é finalização, esse é o ponto do jiu-jitsu, se não é pra finalizar, então vai fazer o wrestling. O Gordon então ofereceu pra ter essa luta entre os dois com odd 4-1, ou seja, qualquer valor que o Preguiça colocasse, o Gordon colocaria 4 vezes a mais. O Preg não aceitou, então o Gordon Ryan ofereceu uma odd de 10-1. O Preguiça aceitou, vai apostar 10 mil dólares e o Gordon Ryan 100 mil dólares. Ele disse que o Preguiça queria que a luta fosse na Itália, no meio do nada, sem propaganda, sem promoção, sub-only e sem limite de tempo. O Gordon disse que eles conversaram por cerca de 2 horas e que concordaram com isso. Até que uma academia da Itália entrou em contato com o Gordon falando que o Preguiça tinha falado com ele sobre um evento, sobre essa luta entre os dois, que era de 30 minutos, valendo pontuação. E o Gordon ficou sem entender, dizendo que não foi isso não que eles combinaram. Ele então mandou mensagem para o Preguiça não respondeu. A Flow Grappling entrou em contato com ele falando que essa luta ia acontecer entre os dois e na Flow. E de alguma forma a Flow conseguiu fazer essa luta acontecer, porque o Preguiça aceitou que ela fosse sem limite de tempo, apenas finalização, e na Flow Grappling, porque ele não queria que fosse por promoção nenhuma. Então serão 2 contratos, um entre os dois, que é com essa odd 10-1, e o outro que é entre a Flow e eles. Na entrevista, o Gordon também disse que o irmão do Felipe Preguiça queria apostar com ele com essas mesmas condições, odd 10-1 nessa luta entre os dois. O Gordon falou que não é caridade não, que já é bem embaraçoso ter que oferecer uma odd 10-1, onde um aposta 10 mil dólares, o outro 100 mil dólares pro cara querer lutar com ele, aí tem que apostar com o irmão também. Galera, lembrando que tudo isso é palavra do Gordon Ryan, hein? Eu ponho uma emoçãozinha aqui, mas é tudo palavra dele. Já em outra parte da entrevista, o Gordon Ryan fez as suas previsões para essa luta e ele disse que está
muito diferente como atleta desde a última luta entre os dois, que foi no ADCC em 2017. Ele está mais pesado, fisicamente mais pesado. Tá mais forte, nível técnico completamente diferente. Ele está muito confiante nessa luta porque não tem nenhuma posição que o Preguiça é melhor que ele. Não tem nenhum lugar que o Preguiça pode competir com ele. Nem em pé, nem por baixo, nem por cima, nem de meia guarda, nem da montada, nem das costas. Não existe nada no esporte que o Preguiça é melhor que ele. E é por isso que o Preg vai perder. Ele disse como a luta é sem limite de tempo, apenas finalização. Ou seja, só sai dali ou se bater ou se machucar, né? Ele acredita que a luta vai começar com ritmo lento e vai aumentando de acordo com o decorrer da luta. Disse que mentalmente vai ser muito traumatizante para o Felipe Preguiça, que vai colocá-lo em posições que ele não vai conseguir sair dali. E é por isso que essa vai ser a parte mais interessante de toda a luta. Disse que não vai ser uma luta rápida, disse que vai ser bem embaraçoso para o Preg, que todo mundo vai ver que ele está quebrado. Vai finalizar quando ele quiser, quando ele sentir que está preparado. Vai ficar olhando nos olhos dele, vai sentir a sua respiração, vai ver que ele está quebrado e vai falar: tudo bem, amigo, só mais 45 minutos de luta. Ele disse que ainda não sabe o que vai fazer com Pena. Talvez finalizá-lo no Mata-Leão, que foi assim que o Preguiça o finalizou. Talvez. Ele só sabe que ele quer se divertir na luta, quer traumatizar o Pena antes de finalizá-lo. Ele disse que essa luta vai ser um bom dia para os haters, porque sempre quando ele luta, é um dia muito ruim para os haters, porque ele sempre acaba com todo mundo. Mas que dia 7 vai ser um bom dia para os haters, porque o Preguiça foi o único cara que o finalizou, que o venceu 2 vezes seguidas. Então o Preg é tipo a última esperança dos haters. Então agora eles vão competir novamente, vai ser a 3ª vez e vai ser bem interessante ver como as coisas vão funcionar. O Mike perguntou pra ele o que ele sente com o trash talk do Preguiça, que sempre o chama de Chubby Baby, que seria bebê gordinho. Na entrevista do Preguiça, ele falou que esse apelido surgiu porque ele já venceu do Gordon Ryan 2 vezes e o Gordon fica agindo como se fosse uma criança. E teve um tempo que o Gordon não estava treinando, ou por causa do seu problema no estômago ou algum outro problema, e ele estava um pouco gordinho. E como ele o venceu 2 vezes, o Gordon age como uma criança e ele fala que é o pai do Gordon, então o apelido Chubby Baby. E na entrevista do Gordon, ele disse que não acha esse apelido engraçado porque não condiz com a realidade. Ele acha que Gordon, traduzindo para o espanhol ou português, significa gordo. Mas isso não é engraçado porque na realidade o Preguiça que tá gordo e ele tá no shape. Então quando o Preguiça usa trash talk, não faz sentido nenhum, porque não é baseado em fatos. Já em outra entrevista, o Gordon Ryan falou sobre o que o Preguiça tinha falado sobre a luta dele e o Pedro Marinho, onde o Preg disse que não ficou nem um pouco impressionado, porque a maior parte da luta, o Pedro Marinho fez guarda e ele não é conhecido pela sua guarda. E o Gordon disse que primeiro que ele é aluno do Preguiça. E a única coisa que o Preguiça sabe fazer é guarda e ida pras costas. Ou seja, se o Pedro é aluno dele e ele não sabe passar pro seu aluno o que ele é bom, então ele é um péssimo professor. Segundo, que o Pedro Marinho teve a oportunidade de trocar em cima com ele e com 2 minutos de luta, ele colocou o Pedro Marinho pro chão. E terceiro, ele achou desrespeito o fato do Gordon ficar fazendo carinho na cabeça do Pedro, sendo que na primeira luta entre eles, o Felipe Preguiça ficava fazendo assim, ó, no olho dele. Foi pros 100 quilos, ficava falando merda pra ele, colocou o ombro na cara. E no final da luta, quando ele foi levantar, o Pena foi lá e empurrou ele. Isso sim é desrespeito. E pra finalizar, isso provavelmente seja o maior erro na carreira do Felipe Preguiça ir lá fazer essa luta. Que dia 7, ele vai encerrar a sua carreira de grappler e vai aposentá-lo. É, galera, tomara que essa luta seja tão legal quanto esse trash talk dos dois, né? Eu acho que vai ser uma luta bem tensa, mas vai sair ainda no canal um vídeo onde eu vou fazer as previsões, vou analisar as lutas entre eles, vou ver as suas lutas mais recentes e vou dar meu veredito, né? Quem eu acho que vai vencer, o porquê e pra quem vai a minha torcida. Vocês estão me perguntando bastante, né, sobre isso. Então, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva aí pra você não perder. Agora me conta aqui, quem você acha que vai vencer? 3ª vez do Preguiça
ou vai ser a vez do Gordon Ryan? Deixa aqui embaixo a sua opinião. Bora conversar sobre isso, porque é sempre bom conversar sobre jiu-jitsu. E não se esqueça de se inscrever no canal, curtir e comentar para dar aquela moral pra Rafa, porque aqui tem vídeo de jiu-jitsu todos os dias. Todos os dias, então valeu, galera, ficamos por aqui, tchau, obrigado, tudo de bom. Separei esses 3 videozinhos aqui pra você, como já havia informado anteriormente, tudo é falando das entrevistas, uma do Gordon Ryan, uma do John Danaher e a outra do Felipe Preguiça, falando sobre toda essa rivalidade entre os dois. Então, se você não assistiu ainda nesses vídeos, assista porque eu recomendo, e também vai ter a playlist aqui criada com tudo que já rolou entre esses dois.